Olá, que bom estarmos juntos outra vez. Rádio, pelo menos para mim, eu acho que para muita gente é um veículo fascinante. Trabalhei muito tempo em rádio e hoje um podcast não é nada mais que um rádio com imagem. E rádio tem muita história. E muita gente de rádio tem muita história também. História, não só as histórias engraçadas que a gente está acostumado a contar nas rodas de amigos, mas histórias também de momentos da história do país vividos por gente de rádio. Hoje eu trago alguém que tem, além das histórias de rádio, também a participação como noticiarista de rádio da história daquele tempo em que ele viveu na frente do microfone. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. O meu convidado desta edição do Pode Tudo é o radialista e amigo, um querido amigo, Ildeu Andrada. Que prazer receber você aqui, Ildeu. Eu não sei como lhe responder. Quando você começou falando em rádio, o rádio é mágico. O rádio é mágico. Nós estamos falando aqui, alguém está ali assistindo ali quase que instantaneamente, quase que simultaneamente. O rádio não, o rádio você fala, alguém lhe ouve lá de longe, à distância, e fica pensando, que voz bacana, deve ser um cara bonito, ou que voz horrível, deve ser um infeliz. Então, é mágico, cria aquela imagem maravilhosa, curiosa. E, como você falou, eu vivi isso aí. Eu comecei a trabalhar em 61, já se vão tantos anos, e lá fiquei 33 anos na Rádio Brasil Central. Vivi algumas grandes passagens, muitas histórias, tenho receio de individualizar. Mas eu quero não falar história de rádio, falar individualizar para mim. Não, mas tem já que você começou num período interessante, até um período conturbado da vida nacional, né? Demais. Porque o Juscelino tinha deixado o governo, o Jânio Quadros assumiu, com o vice que era o Jango, e aí a coisa começou a tumultuar na vida política brasileira, tumultuar, que desagou em 64. E houve uma resistência e você participou como noticiarista dos fatos daquela época, né? Aconteceu o seguinte, vamos ver se a gente chega lá. Renunciou o Jânio e o vice estava na China. A Constituição diz claramente que o vice substitui o presidente nos impedimentos. Se ele renunciou, é impedimento. Deveria assumir o vice. As Forças Armadas não aceitaram que o Jango assumisse. Era ligado ao comunismo, não sei o quê. Ele estava na China, né? Estava na China. Mas a China era comunista do Mao Tse Tung na época. Se estava fora, o que deveria acontecer legalmente, está lá na Constituição até hoje, assume o presidente da Câmara até o vice chegar. Ele acionou para voltar logo. Aí as Forças Armadas da época, os generais da época, as três forças, Exército e Aeronáutica, disseram que não vai assumir, e tomaram conta do poder. O presidente do Senado... Era o Ranieri Mazzilli, né? Não, Mazzilli era da Câmara. Da Câmara. Deveria assumir o Mazzilli. Assumiu. E o presidente do Senado, o nome Moura-Andrade, Auro Soares de Moura-Andrade, declarou vago o cargo da presidência. Ora, não está vago, o vice está vivo. Não poderia ser considerado vago o cargo. O presidente afastou, mas o cargo continuou. Tinha um vice lá para isso. Aí criou aquele tumulto. Aí levantaram lá o Rio Grande do Sul, o Nel Brizola, com a cadeia da legalidade, que era ajustada com a Rádio Brasil Central. Eram as emissoras grandes do país naquela época, 4. A Rádio Brasil Central, vamos voltar, a Rádio Nacional, a Rádio Bandeirante, a Rádio Guaíba de Porto Alegre e a Rádio Brasil Central no Centro-Oeste. E o Brizola criou lá a cadeia da legalidade com o Mauro Borges, que era governador aqui na época, a Rádio Brasil Central. Lá naquela cadeia, aquela notícia para cá, eu tive a oportunidade de falar na cadeia da legalidade. Acho um trunfo, porque eu era entusiasta da carreira política do Brizola. Era admirador
do Mauro Borges, um cara excelente, uns homens diferentes dos que nós temos hoje. Então eu gostei demais de falar na cadeira do noticiário, aquele noticiário enorme, amanhã outra edição, de tarde outra edição. E era uma edição para todas as rádios da cadeia da legalidade, né? Essas duas emissoras formavam a cadeia. As demais emissoras pequenas repetiam em cadeia. A gente não sabia quem era que estava na cadeia, porque tinha a legalidade e tinha os que eram a favor da mudança. A mudança que foi imposta e acabou sendo imposta. Para o Jango assumir, foi preciso fazer um acordo para transformar, modificar o Brasil para presidencialismo, para parlamentarismo. Né? Nós tivemos naquele pequeno período de confusão parlamentarismo. Tancredo foi o primeiro-ministro. Para aceitar o Jango foi feito um acordo ali, é um absurdo, né? Foi ilegal. Então a cadeia da legalidade tinha sentido. Eu estou entrando em política, mas nós vivemos isso, né? Era ilegal. A Constituição está aí, muito clara. Eles puseram, foi força, foi golpe mesmo. Foi um regime de força naquela época. Naquele momento, né? Depois entrou o Jango, assumiu, virou presidente. Com o primeiro-ministro. Com o primeiro-ministro. E depois ele transformou de volta o presidencialismo. O Tancredo deixou, ele assumiu como presidente. E aí as coisas não serenaram, porque ele também, o Jango, era um governo fraco e tentou buscar apoio político e no baixo escalão dos militares, né? Fazendo assim, uma subversão da hierarquia. Isso ninguém queria. Eu acho que ele olhou a maioria, né? Tem menos índio do que cacique, né? Ele foi para o lado mais baixo, a revolta dos sargentos, a reunião dos sargentos, dos trabalhadores, subtenentes, tenentes, né? Ele não se aproximou dos generais. A verdade foi essa e aí a coisa degringolou de novo. Ele foi afastado. E você continuou até quando houve a tomada do poder pelos militares, né? Como eu? Você continuou no rádio, trabalhando no rádio. Claro. Até a Revolução de 64 eu ainda estava lá. Já foi outra história, né? Isso aí tudo foi em 60 aí. Isso foi em 62, né? 61 o Jango. 61 o Jânio renunciou. 61. O Jango ficou até 63. E 64 caiu. 64 ele saiu, né? Ele ficou como parlamentarismo. Quando ele transformou, logo depois caiu 64, ele caiu. Golpe com golpe. Um período muito conturbado da vida nacional, né? Infelizmente foi assim. Depois ficamos 20 anos com o regime militar, quase 20 anos, até chegar outra vez a nossa Constituição, que deu o direito ao povo brasileiro de escolher o seu presidente pelo voto direto, secreto e universal. Bom, mas nisso daí, nessa sua trajetória, era interessante porque a gente falava para o mundo. Eu cheguei a trabalhar na Brasil Central, trabalhei na CBN, que aqui passou a ser retransmitido aqui em Goiás, pela Anhanguera, que tinha onda curta e tropical, e a gente falava para o mundo. Eu recebia carta de fora, você deve ter recebido muita carta também do exterior. Olha, não vamos desfazer de ninguém. A Rádio Central era a maior emissora do Centro-Oeste. Ela tinha onda média, curta, tropical e frequência modulada. A gente falava isso todo dia, toda hora. Média, curtas tinha 25, 31 e 60 metros. Modulada e frequência modulada. Então, a onda média já está desaparecendo hoje, né? Migrou todo mundo que tinha onda média, emissora que tinha onda média, pediu a migração para a FM. A Rádio Central era tão eficiente que na época da eleição, em 62, eu me lembro bem, em 62, separou a onda tropical de 60 metros, fez um estúdio, tinha programação independente para fazer campanha política. Por quê? Porque essa onda especificamente atingiu o estado de Goiás inteiro. As ondas curtas, 25 e 31 metros, atingiu o mundo. A gente recebia carta demais da Suécia, do mundo inteiro. Eu recebi lá uma vez uma fita que o camarada gravou da Finlândia. A Finlândia, aquela carta, eu falei, gente, mas não é possível, aquela fitinha, eu botei a fita no programa seguinte, no programa que fazia à noite lá,
eu anunciando, me lembro demais eu anunciando o Moacir Franco cantando a música que fala do Garrincha, Bola 7. Balada número 7. Balada 7. Eu fiz, gente, mas não é possível. O cara gravou lá e mandou para que eles tinham aquele cuidado com o rádio, sabe? Carta chegava todo dia, milhões da Suécia, da França, do mundo inteiro. A rádio tinha uma penetração tremenda. Era aí que ficava, que eu falo, o que é mágico nesse cara pensar, pô, esse Deus deve ser uma maravilha de sujeito, né? Um dia eu fui entender o que era aquilo, onde recebia carta, lá na Brasil Central, aqui na Rádio Anhanguera, que também tinha uma onda tropical. Tinha. E aí eu fui entender por que aquele pessoal mandava carta e descrevia o horário que eles tinham ouvido, fazia uma descrição na língua original do remetente, né? E ele... É porque lá tinha uma espécie de clube, fã-clube de rádio, alguma coisa assim. Eles mandavam, inclusive, além da gravação daquilo que eles tinham ouvido naquele horário, mandavam até uma carta-resposta, porque a emissora, a destinatária, precisava confirmar para ele que aquilo havia acontecido realmente, para que ele somasse pontos no clube dele lá. Uma coisa mais ou menos assim. Era tinha um nome, tinha um QSL. Parece que era QSL, isso que você está falando aí. Realmente era assim. Era um negócio muito seguro. Você tinha certeza que estava falando para lá. Aconteceu um episódio, numa época, já noutra história, a rádio fez um levantamento do Ibope naquele horário, um programa. Um nome famoso na rádio, Moraes César. Moraes César. Eu trabalhei com o Moraes César há 8 anos. Então o Moraes investiu lá no Ibope e tal, contratou, fez um levantamento do Ibope. Aquele horário do Moraes César, das 17 às 19 horas, tinha audiência de 2 milhões de ouvintes. Não é brincadeira não, cara. Aquele horário tinha 2 milhões de ouvintes, o programa do Moraes César. Uma coisa sensacional. Eu estou falando para o mundo. Mas, na verdade, você não está falando para o mundo. As emissoras hoje não estão falando para o mundo. Mas, naquela ocasião, levantou 2 milhões de ouvintes. Você tinha muito poucas emissoras na época, né? Então, as emissoras eram grandes. Demorava, custava para você montar uma emissora de rádio. Não era fácil, não era barato, né? Claro. Então, o Moraes, você citou ele aí, eu trabalhei com ele também. Eu me lembro que o programa dele era o veículo de comunicação pessoal, não da programação, mas informações pessoais. Alguém pagava para mandar um recado para o fulano de tal que estava na fazenda tal. Ele mandava o recado ali, alô, fulano de tal, na fazenda assim, assim, assado. O Joaquim da Silva embarca amanhã às 3 horas, às 4, para pegá-lo aí no ponto, né? Era assim, porque não tinha o Zap, né, na época, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, era assim, rádio. Principalmente, não era tanto o Zap já está bem na frente, era o correio. Um telegrama do correio, tinha o telegrama urgente e o telegrama normal, comum. O comum demorava 2 dias, 3, 4 dias. O urgente demorava 24 horas, 36 horas. Quer dizer, isso não é notícia. A pessoa vinha de lá do interior, ou de outros estados. Goiânia sempre foi um centro de referência. Vinha gente do Maranhão, demais, da Bahia, para tratamento de saúde. Chegava aqui, corria para o hospital, internava a pessoa lá, encaminhava e ia para a Rádio Central dar notícia. Isso aí eu atendi lá demais e falei demais, 500 vezes, era todo dia. Eu falei, mas não é possível. Eu tinha uns amigos, não digo amigos, mas pessoas ouvidas assim, eu me lembro demais da cidade, Tarauacá. Sabe onde fica? Não. Não sabe, não. Não. No Acre. Tarauacá. Tarauacá, no Acre. Uma pessoa de lá, eu falei, mas não é possível. A rádio chegava lá com clareza. Eu falei, mas escuta, por quê? Eu falei, não, porque o correio para lá demora 20 dias. E a rádio chega lá na hora. A pessoa morria aqui, o fulano, infelizmente, morreu, o corpo está sendo encaminhado, a pessoa providenciava lá o enterro no outro dia. Era assim a rádio, uma eficiência tremenda, uma coisa incrível. Hoje, infelizmente, não está mais assim, né? Uhum. Hoje você vê, eu ouço muito a rádio aí, que o camarada está ouvindo lá na Suécia, está ouvindo na Hungria, está ouvindo não sei o quê, mas é através da internet. Da internet. Não é ouvinte de rádio. Tá na internet. Na internet eu tive em Diamantina,
escutei a rádio lá, cheguei em casa comentando com a minha mulher, falei, peraí, pegando no celular, ó, a Rádio Diamantina aqui, falei, não é ouvinte, é ouvinte da internet. Interessante, né? Está ouvindo do mesmo jeito? Mas naquela época era diferente, era onda e emissora mesmo. Mas o episódio dos 60 metros que eu falei, a rádio arrumou um estúdio ali na Rua 8, um estúdio separado, igual você tem o seu estúdio aqui, independente da programação, que era na Avenida Anhanguera, uma programação de uma emissora lá funcionando, cara. Que coisa, hein? E o programa sertanejo, e o cidadão, que era o dono da rádio, né, o Coimbra Bueno, foi eleito senador naquela... A campanha foi vitoriosa, conquistou, foi senador. E é interessante essa história aí, porque a rádio pertencia a ele, e depois o governo, o Mauro Borges, comprou a rádio dele. Estatizou, né? Ao contrário de hoje, né? O Mauro Borges comprou a rádio. Comprou a rádio. Foi. E fez dela uma rádio porque era a voz oficial do governo do estado também, que tinha a única forma de comunicar com os moradores de Goiás, né, com a população goiana, era através de uma emissora de rádio que ele pudesse colocar as informações que interessavam a ele, até as propagandas também, claro. Isso aí eu vi o Mauro Borges com uma cabeça diferente, rapaz. Hoje o governo paga propaganda em tudo quanto é veículo, pequeno ou grande, distribui a verba ali em tudo. O Mauro Borges falou, não, eu vou fazer a minha emissora e vou colocar aqui, que é grande, atinge todo mundo, não precisa estar... Uma bela ideia, né? Montou lá o CERN, Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado. Funcionou muito tempo, funciona até hoje, o CERN ainda existe e tal, mas o objetivo foi, montou a televisão, vamos fazer a minha propaganda no meu veículo. E sabia que aquele veículo atingiu o mundo inteiro. Você trabalhou em televisão também, foi repórter de televisão, foi repórter da Anhanguera, né? Um bom tempo, 22 anos. Mas antes de falar da televisão, tem histórias interessantes. Eu digo interessante, já contou uma coisa interessante, que é histórica, né? Mas também tem aquelas mancadas de rádio, né? Como tem? e palavrão que saía no microfone, né? Também. O jeito esquecia que estava no microfone, a emoção tomava conta dele e ele soltava a língua. Mas acontecia coisa boa. Eu recebi uma carta uma vez me propondo casamento. Essa cara de... A voz encabulou a coitada lá, me escreveu uma carta que queria casar comigo. Eu falei, não, peraí, eu sou casado, eu levei com cuidado, com carinho. Mas essas coisas aconteciam. O que é o rádio? É mágico, cara. Não ri não, que foi sério. É de chorar. São coisas interessantes demais. Já estou amarrado. Uma vez eu fui padrinho do casamento em Jataí. Padrinho do casamento de um colega nosso aí, a noiva é de lá. Ele até mudou para morar lá. Tem muito tempo. Foi na época do Moraes César. E anunciou o Moraes César, fazia aquela festa, vai casar o Moura, aí não sei o que, o Deus é padrinho. Quando eu cheguei na igreja, o cara estava lá na porta da igreja com um cavalo arriado para me levar para a fazenda dele. O senhor vai ficar comigo, foi lá em casa conhecer minha mãe. Minha mãe está desesperada. Eu falei, não, rapaz, eu sou padrinho do casamento. Eu fiquei tão sentido de não poder atender o cara. Não, o senhor não faz isso comigo, não. Eu falei, peraí, você é que não vai fazer isso comigo? Aí? Eu vim como padrinho do casamento, eu não posso. Você percebeu? Tudo por conta da rádio, né? Claro. Ele não me conhecia. Chegou, quem que ele deu aí? Com o cavalo amarrado na porta da igreja. Peraí, isso é mentira, ele já está mentindo. Não, mas aconteceu comigo. Coisa esquisita. Não, mas conta agora alguma coisa pesada de rádio que você viveu, algumas coisas assim que... Engraçada também, né? Porque o que mais acontece em rádio é aquelas mancadas em microfone, né? Gente... Cara, você está me pondo em apuro aí, porque tem coisa demais. Eu não sei se publicáveis ou não. Pode ser, claro. Por exemplo, o camarada tinha o relógio assim na parede, o relógio estragou. Um momento lá, o cara foi trocar pilhas, em Goiânia são 17 horas. Puta merda, tiraram o relógio dali. Coisinha besta, né? Outra vez, essa lâmpada fluorescente estava falhando.
aluno está falando no estúdio, aluno apagou, cara, deixamos o ar por falta de energia em nosso estúdio. Só a lâmpada que tinha apagado. Mas o cara falou emoção, ele falou com o estúdio funcionando. Essas coisinhas pequenas, né? Essas são as publicáveis. As publicáveis, Mas tem um cara uma vez falou aquelas bobagens, principalmente em futebol, né? Narrando futebol, ou o repórter de campo, ou o narrador, no calor da emoção, solta a língua e fala a paixão por algum time e fala mais alto, né? Sem falar em alguns jogadores que falavam assim, fizemos tudo de mim, demos tudo que pude, fizemos tudo que pude. Isso aí era o jogador, né? Isso aí acontecia muito, de falar errado. Agora, o locutor também... Posso falar? Claro, ué. As histórias de rádio, o camarada, cada termo impublicáveis, o cara falou lá no comentário, lá, o meio de campo ali, o meio de campo embucetou ali, o cara, eu falei, o comentário, falando, não, peraí, eu falei embucetou no bom sentido. Existe bom sentido? Será que existe? Acontecia em rádio isso aqui na nossa cara, né? Na Rádio Central. E como é que foi essa transição de rádio, que as pessoas conheciam a voz, mas não conheciam você, e daí passaram a conhecer você e associar, aquele que eu ouvi é esse que está falando agora na televisão? Não sei. Aconteceu. A televisão, eu não sei se diria que é mérito, eu fui convidado para trabalhar na televisão. Uhum. Eu acho porque saía mais ou menos na rádio, me convidaram para ser repórter da televisão, porque eu era repórter na rádio. Uhum. Foi um convite da diretoria lá. Não sei por quê. Não sei, já deviam conhecer minha cara, né? Botou a cara feia lá na televisão. Sim, mas eu digo... E eu fiquei 20 anos. O telespectador que depois te ouvia, passou a te ver. Né? E passou a ver... Essa reação não cheguei a... Mas ninguém chegar até você e falar, eu te ouvia muito lá. Né? Não. Não, né? Tem uma história muito interessante de rádio. Essa aí aconteceu comigo. Eu fazia um programa à noite que tinha uma audiência tremenda. Chamava Fim de Noite. Ele era das 10 à meia-noite. O troço foi tão saturado, tanta audiência, tanto telefone, não sei o quê. Eu acho que eu fui o primeiro em Goiás, o primeiro cidadão que colocou o telefone no ar. Uhum. Hoje é comum, mas naquela época, em 71, foi a primeira pessoa que colocou o telefone no ar. A direção falou, isso é perigoso, vai ter espírito de porco falando bobagem aí, meia-noite. Você sustenta o papo, tinha que sustentar o papo para evitar. O programa foi um triunfo. Tanto que ampliou para 1 hora. O programa passou da meia-noite para mais uma, quer dizer, fui para 3 horas da manhã. 3 horas de programa. Das 10 a 1 da madrugada. Uma vez, um cidadão chegou lá. Esse cara ficou tão meu amigo, rapaz. Eu vou falar o nome dele porque é evidente que o Gilson, chamava Gilson. Ele trabalhava na Supergás Brás. Era, eu acho que motorista ou carregador, um cara simples, um cara modesto, bacana, educado que sou ele. Ele chegou lá na rádio um dia, quase meia-noite. Senhor, eu vi que conhecer o senhor. Falei, pois não, muito prazer, eu tratava bem, aquela coisa de rádio, aquela coisa. E foi porque a minha mãe, lá na Bahia, mandou uma carta para mim lá da Bahia, Missões de Aricobé. Eu guardei esse nome, Missões de Aricobé, na Bahia. Escreveu uma carta aqui dizendo que escuta o senhor lá na rádio, lá na cidade, lá em casa, ele escuta o senhor aqui nitidamente e tal. Eu vim aqui lhe conhecer, eu falei, vem cá, vamos conversar. Aqui botei o Gilson para falar na rádio. Ele falou, fala aí para sua mãe, fala bem essa mãe. O Gilson ficou todo assim, desarrumado, sem gracinha, falou. Você não adivinha que a mãe dele ouviu, respondeu, mandou outra carta rasgando de elogio. Poxa. Cara, emocionante, não é possível, Gilson. O que foi? Minha mãe ouviu nós, doutor, o que é isso? O cara chorando de emoção. Que coisa gratificante, né, cara? A rádio era isso, a Rádio Central era isso naquela época. Esse programa era uma coisa sensacional. Ali acontecia tudo, né? Pedido de casamento, se é casado, acontecia de tudo. A vantagem do rádio, que quando só ouve a voz, a pessoa tem um campo de imaginação. Na televisão, se você vê, é aquilo que está sendo mostrado ali. É claro que na televisão tem a ficção, claro, mas você está vendo a limitação da imaginação é maior.
O rádio não, você tem um campo aberto da imaginação. Eu ouvi muito radionovela. Minha mãe ouvia, eu ficava sentadinho ao lado dela, ouvia. Depois e fui pegando gosto por aquilo e passava depois a ouvir eu mesmo, sozinho. Gostava de alguns personagens das radionovelas, né? Eu sempre me encantei muito com vozes. Eu gostava de ouvir. Eu gostava, desde pequeno, ouvir, porque a voz transmitia todas as emoções. Claro. Você é um memorialista também. Você é de Minas Gerais, adotado em Goiás, é mais goiano do que mineiro, mas você está morando aqui há muitos e muitos anos, há décadas. Toda a sua família é daqui, seus filhos que foram criados, todos aqui. Mas você tem escrito muito sobre a sua terra, né? Januária. Você tem quantos livros publicados? Não vou individualizar, não, cara. Eu fiz 8 livros. 8 livros? E todos são suas histórias em Januária? Um é daqui, é de uma cidade do interior aqui, de Itarumã. Itarumã. Uma de Itarumã. Os outros livros são de lá. Tudo de lá. E você sabe que me realizou, rapaz, escrever. Eu saí da atividade, eu tinha 3 empregos. Você sabe que rádio é uma profissão ingrata. Se você não se desdobrar, aquele empreguinho de rádio não lhe sustenta. Você tem que ter 2, 3 empregos. Eu cheguei a ter 3. Tenho 3 filhos, tinha que estudar, tinha que manter a família, essa coisa. Então, quando eu aposentei, eu fiquei assim, meu Deus do céu, e agora? Eu tinha que correr para ali, porque e agora? Fazer o quê? Inventei de escrever para ocupar. Já tinha feito um livro de Itarumã, aqui do interior de Goiás. Aí eu falei, vou fazer um livro sobre Januária. E conversando com um amigo, um grande amigo, assim como você, aqueles amigos do peito, ele falou assim, por que você não faz um livro sobre a sua rua? A minha rua? A rua lá tinha o apelido de Caminho do Brejo. Vai ter que desdobrar muito. O Brejo é um distrito, chama Brejo do Amparo, que fica a 6 quilômetros da cidade. De Januária. De Januária. A minha rua era a rua que saía da cidade, até a cidade, para ir para o Brejo. Tinha um apelido, a rua chama Padre Henrique, mas tinha o apelido de Caminho do Brejo, porque era ali que passava tudo. A cidade pequena, tudo era naquela rua. Tudo, mas é tudo mesmo. Eu falei, Anizinho, você tem razão, meu amigo Anizinho, eu vou pensar nisso. Cara, eu sentei na máquina de datilografia ainda. Em 10 dias eu fiz um livro. E foi uma realização. Porque eu fui pensar, fui rememorar, aquela rua, os velórios, os enterros passavam naquela rua. Os carros de boi que vinha com mercadoria, que ainda era em 1945, 50, a produção era completamente interiorana, vinha de carro de boi mesmo. A rua não tinha calçamento, aquele areão danado. O carro de boi passava ali para levar a mercadoria para o mercado, que era cá no centro. O presidente da República teve lá, Juscelino Kubitschek, passou na minha porta. O outro presidente, o Dutra, também teve lá. Assim, em 10 anos teve 2 presidentes lá. O Dutra passou lá. Tudo era naquela rua. Eu falei, poxa vida, você sabe que deu um... A rua com história. Com história, uma motivação. Foi tão importante que eu fiz 2ª edição desse Caminho do Brejo. Fiz 2 edições do Caminho do Brejo, esgotou por lá. Você tem 8 livros escritos e boa parte dele sobre Januária. Agora você pode escrever está devendo um sobre essa trajetória nos veículos de comunicação, principalmente o rádio. Falta histórias, né? Falta, na verdade é isso, falta uma literatura que conte também um pouco daquilo que o rádio é, o que a rádio foi, a importância dele para a história do país, um país continental como o nosso, né? Já pensou nisso alguma vez? Não. Não, né? Não tenho coragem, não. Tem não. Mas eu me limito à minha cidade. Porque muita gente escreveu sobre Goiânia. Eu não digo Goiânia, não, mas pelo menos pela rádio. Rádio, né? Você tem uma outra faceta sua? Você é um homem muito Eu não me sinto escritor, não, hein? Escreveu é escritor. Você é multifacetado. Você foi, durante 3, 4 mandatos, presidente do Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Estado de Goiás. Lembra disso não, pai? Não, teu passado de condena. Mas foi um grande presidente. Importante é isso, que tem
conquistas importantes para a categoria durante as suas gestões. Há todo o sindicalismo, a concorrência, há adversários, né? Os adversários sempre fazem críticas, mas a trajetória foi importante naquele período em que você exerceu a presidência do sindicato, dos radialistas e publicitários. Você quer que eu fale alguma coisa sobre isso? Quero, claro. Olha, um cidadão, eu vou poupar o nome, eu estava viajando com ele uma vez de Palmas para cá, no avião dele, um senador. Ele era senador por Tocantins. E ele disse, mas eu admiro sua luta. Rapaz, a gente está aí enfiado nisso aí. Não, mas você presta atenção numa coisa. Você é um batalhador por uma classe importante de comunicação. Só que você está brigando com outra classe patronal. Senador, larga disso, rapaz, você sempre lembra. Você está brigando com alguém. Você está brigando por alguém, defendendo uma categoria, mas em confronto com outra, que é poderosa. Primeiro item, isso é verdade. É uma briga ingrata. Você é mal visto, é agitador, é não sei o quê, é encrenqueiro. Tudo isso eu escutei. Você é um paladino do mundo. Gente, eu estou brigando por uma categoria, por uma lei, está aí, ameacei greve uma vez, o governador mandou me chamar, o que há? O governador, mas a rádio está errado. Não está errado, não pagou, atrasou, não sei o quê, essas coisas todas. Teve uma passagem horrível, uma posse lá no CERN, foi um inferno na minha vida, mas eu tive que falar a verdade, eu tive que assumir como presidente, falar a verdade lá. Eu não quero citar nome, agora não vou citar mesmo, mas o presidente estava dizendo que estava deixando a rádio em ótima situação, uma sede nova, dinheiro em caixa. Isso foi no dia 17 de março. Me deram a palavra, eu tive que falar para ele, se a rádio tem dinheiro em caixa, deve ser o 13º salário do ano passado, que não foi pago até hoje. Eu acabei com a festa, mas tive coragem, a ousadia de falar. É evidente que eu fui aplaudido e fui vaiado. O salão virou um inferno, literalmente. Eu não sei se era aplauso, se era vaia, mas acabou com a festa. O outro presidente, uns 3 dias depois, mandou me chamar, o novo presidente que estava assumindo, mandou falar comigo, eu fui cabeça erguida, evidente, eu não tinha medo, eu era muito ousado. Só que eu não falava mentira, eu não bajulava, eu não era o pelego, era muito independente, modestas favas, paguei caro por isso. Aí cai naquela palavra, nós comentamos uma vez aqui, que chama sincericídio. Sincericídio é a palavra que o Tuma inventou e jogou no livro dele lá. Sincericídio, você fala a verdade e é punido. Então o novo presidente mandou me chamar. Quando eu cheguei na sala dele, dá licença, cabeça erguida, ele disse, vamos sentar. Um cara muito educado, bacana, vamos sentar, fica à vontade. Aquela porta, apontou para aquela porta ali, ó. Eu falei, já vai me botar para fora. Essa porta aqui, ó, não tem tranca, você entra aqui a hora que você quiser. Eu falei, não, muito obrigado. Eu estive verificando, realmente o salário está tratado. A partir de amanhã eu vou providenciar o pagamento, deve ter sido seu. Você é um herói. Aquilo me engrandeceu. É importante citar o nome de quem era o presidente do CERN naquela época, era o Zé Mário, né? Não era? Foi o Zé Mário. O Zé Mário, um publicitário, grande publicitário, dono de uma agência muito de conceito aqui no Estado e no Brasil. O Zé Mário era um cara sério. Isso que eu ia falar. A empresa era grande e ele era bacana, educado, fino, sério, correto. Falou para mim assim, olha, para aquela porta não tem tranca, você entra aqui a hora que você quiser. E eu estive verificando, realmente, amanhã, você é um herói. A partir de amanhã vamos providenciar o pagamento. O pagamento saiu, cara. Quer dizer, devia realmente o 13º salário. O Deus estava certo. Pois embora você às vezes tenha algum preconceito em citar essa época por conta das brigas, né, como presidente do sindicato dos radialistas e publicitários, mas queira ou não, foi feita uma história e ajudou a impulsionar a categoria. Claro que, com o passar do tempo e com a proliferação de veículos, a profissão acaba perdendo um pouco da importância. O sindicalismo mudou de cara hoje no Brasil.
Acabou, né? Mudou de canal, acabou. Olha, isso aí é o seguinte, eu me sinto gratificado, assim, pessoalmente, que eu assumi o sindicato numa circunstância muito, muito estranha. Foi no chamado ano de chumbo da ditadura, 72. O presidente, eu não era presidente, eu não fui eleito presidente. No primeiro momento eu não fui, eu era secretário, era o primeiro secretário. 1972, 72. Né? Era o governo Médici. Médici. Você está querendo pôr nome nos bois, hein, cara? Claro, a história. Claro, cara. A história não tem como mudar mais, né? Eu não gosto de omissão, mas eu gosto de respeitar. Respeitar os nomes. Mas então o presidente foi preso, tinha suas ideias lá, e o sindicato ficou acéfalo. O vice-presidente assumiu por uns 6 meses, teve medo da condição, afastou, me chamou, foi lá no meu emprego, onde eu estava trabalhando, eu vou largar o sindicato, eu tenho que estar... Parei, mas você vai me jogar essa bomba? Aí eu assumo o sindicato como primeiro secretário. Assumi, estava uma situação horrível no sindicato, realmente, mal visto. Aí veio uma devassa, derrubou muita gente da diretoria, não só o presidente, mas tirou. Veio a comunicação, afastar fulano, não interessa, afastar fulano. E credo, que é isso? Primeiro providência foi fazer uma tal de eleição complementar para preencher aquelas vagas e tal. O sindicato numa situação muito difícil. E nós conseguimos, você se lembra, dar alguma vida ao sindicato. Eu fui numa reunião nacional, logo depois que eu assumi a presidência, eu não me lembro das datas, mas foi logo assim uns 2, 3 meses, uma reunião nacional, um cidadão, parece que de Santa Catarina, eu não gosto de guardar isso, guardo os fatos, mas eu procuro omitir os nomes, porque se tornaram amigo da gente, aquela coisa, que essa gente, esse cara fez isso, esse cara fez aquilo, então eu prefiro omitir os nomes sem esquecer dos fatos. Mas ele propôs na federação, em Brasília, uma moção de repúdio ao sindicato de Goiás, que estava com o presidente na cadeia. Eu falei, peraí. Aí eu gritei, falei grosso lá. Aí tem presidente lá. Eu assumi a presidência. O cara está falido, mas eu vou levantar. Está falido não. O presidente foi punido, mas o sindicato existe. E o presidente novo está lá, eu sou o presidente do sindicato. Foi aquela guerra feia assim, assustei, porque eu não era conhecido. Foi a primeira vez que eu fui numa reunião da federação. E foi tão bom que eu fui secretário-geral da federação depois, né? Fui secretário-geral por causa da minha posição. E aqui o sindicato nós levantamos mesmo. Compramos um consultório dentário que era uma glória. Uma realização o sindicato ter um consultório próprio. Você imagina que é um tratamento caro até hoje, sempre foi. O sindicato tinha empregados, 3 dentistas eram empregados, o sindicato de carteira assinada. Doutor, o senhor vai trabalhar assim. Não está bom, doutor, até logo, vamos botar outro. Quer dizer, fizemos o sindicato com moral. O pessoal passou a frequentar o sindicato, passou a estar lá dentro. Blá, blá, blá. E eu fui reeleito. Falei, pronto, eu quero sair não, fiquei lá 4 mandatos. Hoje, como você vê o sindicalismo hoje? Você tem, assim, informações, você não acompanha mais nada disso? Eu não vejo porque o sindicato desapareceu. O sindicalismo desapareceu, rapaz. Eu acho que aquela ideia, parece que foi do Fernando Henrique Cardoso, de privatização, privatizou muita coisa, inclusive dentro das empresas de rádio. Você chegar no negócio lá, até o motorista era radialista, que era da empresa de rádio. Hoje não, é privatizado, não sei o que é privatizado, a limpeza é privatizada, não sei o que é privatizado. Enfraqueceu o sindicato, por aí enfraqueceu o sindicato. E tirou a autonomia, tirou a força. O sindicato hoje, onde é que é o sindicato dos radialistas? Você sabe? O nosso sindicato dos radialistas? Eu, sinceramente, não sei onde é que funciona. Parece que extinguiu, parece que fundiu com outro de comunicação aí. Eu me afastei. Eu me afastei, que eu fiquei muito desgostoso, muito decepcionado, e me afastei do sindicato. Não sei. Mas com certeza, pelo que eu tenho visto, o sindicalismo
decadente mesmo hoje. Eu Não tem aquela força de chegar no patrão e dizer, o senhor vai pagar o que o senhor está devendo. Não tem mais, não. Pelo enfraquecimento da própria profissão. Houve, eu me lembro bem, quando o Sarney estava lutando para não perder 2 anos de mandato, porque ele foi eleito pelo colégio eleitoral, na verdade foi o Tancredo Neves que foi eleito, e o Sarney assumiu, porque o Tancredo estava convalescendo, morreu depois, ele assumiu. Ele foi eleito para 6 anos porque era o tempo de mandato do presidente da República. E no período do mandato do Sarney, começou a Constituinte, que ia escrever a nova Constituição do Brasil. E ela estabeleceu o mandato de 4 anos. E iam dar 4 anos, inclusive, para o Sarney. Para não perder 2 anos, ele lutou e acabou perdendo só 1. Mas para conseguir do Congresso que perdesse só 1, ele teve que distribuir emissoras de rádio, emissora de televisão. Ele fez assim, um festival. Muitos políticos ganharam isso daqui. Até aqui mesmo em Goiás, políticos ganharam concessões, porque naquela época a concessão era dada. Não era uma concessão paga como é hoje. Então, muitos políticos ganharam para votar por 5 anos de mandato para o Sarney. E com essa proliferação de emissoras, também houve uma proliferação de gente sem qualidade nenhuma para começar em rádio. Não é que essas pessoas não soubessem, não sabiam no momento. Demanda um tempo você aprender a fazer rádio. Então, a qualidade do rádio caiu, a remuneração acompanhou, aí ficou um negócio muito assim, pouco profissional. O sindicato teve dificuldade de poder, inclusive, lutar por uma categoria que já era, por si mesma, de baixa qualidade. De baixa qualidade. E tem outro detalhe também, a tecnologia também colaborou muito com isso aí. Hoje o cidadão de rádio, ele opera música, microfone, som, sujeito sozinho. Antigamente tinha um operador lá e um locutor aqui. Mas nós demoramos muito a implantar isso, né? O locutor ser o apresentador, ser o operador, né? Nós demoramos no Brasil, porque nos Estados Unidos já era assim, na década de 60. Aqui foi o desemprego, né? Outra coisa grave, rede nacional. Agora eu vou citar um nome. Eu escuto toda madrugada. Eu sou macaco de rádio mesmo. Eu tenho um radinho até hoje, escuto toda madrugada. Eu escuto muito a CBN. Posso citar o nome? Já citei. Claro. O camarada está falando lá, sobre o nosso ouvinte lá em Manaus, não sei o que, parabéns, muito obrigado. O nosso ouvinte da TIM, não sei o que. Ele está sozinho no estúdio em São Paulo, falando para a audiência de Alagoas, de Maceió, de Pernambuco. Cadê o funcionário? Cadê a emissora? Cadê a programação local da Bahia, de Minas, não sei o quê? Não, está um cara sozinho, a rede dominou. E são várias redes hoje. Isso é desemprego. Isso fracassou a categoria. É porque é difícil. Esvaziou. É muito caro fazer rádio, assim, você ter um departamento de notícias, um departamento de programação musical, uma programação variada, você tem que ter gente, né? E essas pessoas custam e o mercado publicitário não consegue bancar aquilo ali, né? Então, fazer a rede de rádio foi a maneira mais menos custosa de manter a emissora local funcionando, né? Mas manter a emissora local se ia manter o emprego, manter a profissão, né? Manter a categoria. Acabou, fracassou. Não é fácil, Esvaziou. Você tem emissora aí que... Você falou em Januário, eu vou voltar a Januário. A Rádio Itatiaia de Belo Horizonte está lá em Januário, na cadeia da meia-noite às 6. Isso eu escutei lá, está lá até hoje. Rádio Itatiaia, não sei o quê, não tem programação local, não tem locutor local, não tem ninguém local. Na Rádio Januária. Da cidade, Rádio Voz de São Francisco. Não tem funcionário lá, nenhum. Mas a emissora está no ar com a Rádio Itatiaia. A Rádio Itatiaia faz propaganda da Casa Bahia, da Ótica Carijó, do Açaí, não sei o quê. Empresas que simplesmente não existem lá na cidade. Mas a empresa Itatiaia, em Belo Horizonte, vai fazer o comercial, nós atingimos o estado todo. A sua propaganda vai atingir o estado todo. Não importa se tem ou não consumidor, mas está fazendo propaganda para o estado inteiro. Eu acho isso um absurdo. Por que não tem emissora local? Por que não desliga essa emissora nesse horário e descansa o transmissor? Porque é o desemprego, rapaz. Propaganda
Emissora é uma programação até boa, alegre, não sei o quê, mas não é realidade. É a programação de Belo Horizonte. E hoje está assim no Brasil de modo geral, né? No modo geral, tem 500 redes aí. Eu acho que isso é um fracasso. Você fala que é caro, mas acontece que é o desemprego. Você pensa na cidade lá e outra cidade, não tem um locutor. Não podia estar um locutor fazendo gracinha de madrugada, fazendo um programa, trabalhando, ganhando seu pãozinho ali. Tá? Não tem. Simplesmente fechou a rádio para fazer cadeia com a outra lá da capital. Para ele ganhar um pãozinho, a rádio precisa vender aquele horário. Claro. E a rádio não consegue vender o horário porque não tem cliente na cidade que banca. Pode ser. É uma situação mas difícil, mas né? a cidade é usada lá na capital. Sim, mas claro. Para chegar aqui, com expansão. É claro que o comercial que a Rádio Itatiaia vende é o comercial que inclui o estado, Januária, o estado todo. Então é mais caro esse comercial. Mas a Rádio de Januária recebe um tostãozinho por aquele comercial que ela veicula. Claro, ela recebe, o empregador recebe, o patrão recebe. É uma parte daquilo que ela gasta para botar no ar a emissora. Claro. Né? E isso eu citei o exemplo, que é o que a gente vive, que a gente conhece, mas está no país inteiro. No país inteiro está assim. A rede é um perigo. A rede é um perigo para a categoria. Isso, voltando lá para trás mente, como dizia o Odorico, enfraquece o sindicato. Sim. Acabou. Esvaziou o sindicato. Na medida que foi mudando a realidade sindical também foi mudando, né? Acabou. Então, e teve a politização dos sindicatos, não a politização, porque o sindicato é naturalmente uma entidade política, ela não pode ser partidária. Como houve a partidarização do sindicato, também houve uma rejeição por parte de alguns associados. Né? Não, essa linha política eu não adoto, eu não gosto, eu não concordo e não vou pagar. Aí ele começou também a pular fora do sindicato. Né? Enfraqueceu. Eu acho que o sindicalismo enfraqueceu demais no país. Demais. Tem presidente do sindicato da minha época que está aí, presidente até hoje, né? Outros desapareceram, como é que diz, aposentaram, se afastaram, não sei o quê, mas o sindicalismo em si fracassou. Fracassou, tinha sede própria, tinha não sei o quê, não tem nada, está fechado. Tinha restaurante, fechou, acabou, privatizou, vendeu. Fracassou o sindicalismo. Um exemplo grosseiro não, é evidente, banco. O banco hoje você resolve tudo pelo celular, fecha a agência inteira. Eu tinha uma agência lá perto da minha casa, do Brasil, fechou a agência inteira, tinha 40, 30 funcionários. É desemprego. O que significa isso? 40 pessoas a menos no sindicato. Batendo na nossa tecla do sindicalismo. O banco fechou a agência inteira, não faz falta. Não faz falta. Porque você resolve tudo no celular. Quer dizer, a tecnologia está avançando e anulando o homem. Você pega uma máquina agrícola aí, ou uma máquina enorme, faz tudo, colhe, ensaca, joga em cima do caminhão. Um homem sozinho opera aquela máquina. Peraí, mas aqui tinha 50 homens trabalhando, cortando. Não tem mais. Mas é verdade que a tecnologia também faz avanço, com que... é importante. Mas na realidade enfraqueceu o pobre, deixou de trabalhar, perdeu o emprego. Mas você tira... E o sindicalismo, por consequência. Você está tirando pessoas de atividade... Claro que está desempregando, não vamos camuflar a realidade, mas são de atividades que são rotineiras, né, que são cansativas, são estressantes, são... cortar cana, por exemplo, além de perigosa, uma profissão, cortador de cana, uma profissão absolutamente tortura, desgastante para o físico do trabalhador. Com a chegada da máquina que colhe 10 vezes mais do que colheria 100 homens num dia, isso tirou ele daquela atividade e ele vai ter que se preparar para outras coisas, né? Então, talvez a transição entre a tecnologia e o desemprego, talvez ela poderia ser mais rápida, para que não houvesse esse sofrimento do desemprego. Né? Vai fazer o quê? Não dá para você segurar o avanço da tecnologia para poder resolver um problema social, né? Claro. Isso aí, voltando ao nosso tema, derruba o sindicato. Sim. Acabou. Esvaziou, né? André, a gente tem muita coisa para contar, mas a gente tem uma hora que tem que parar.
Nós já falamos. E rádio é um assunto infinito, que a gente pode contar dos colegas aí. Você não falou de nenhum colega, você ficou com medo de falar dos colegas aí, das mancadas que eles deram, né? Aquelas mancadas, você lembra de alguma, assim, de algum colega que deu uma mancada que ficou histórica? Um cidadão estava uma vez com... Isso aí aconteceu ali onde foi o local do auditório? O auditório era ali perto, hoje já não existe mais, era na Vida Anhanguera. Ele estava apresentando um cantor lá, e ele, o coitado, estava com um sapato furado. Uhum. E no auditório, todo animado, ele pisou num negócio de cigarro lá, queimou o pé. E com vocês... Isso aconteceu. Um outro cara bem tranquilo, fazendo em cima do palanque lá. Eu tenho fé na lavadeira, eu tenho fé no trabalhador rural, eu tenho muita fé no homem do campo, muita fé no motorista, muita fé e com essas fezes eu vou ganhar a eleição. Isso eu ouvi, né? É uma tristeza, né, cara? Rádio. Outro cara que fazia uma armaria compenetrada, todo bonito. Armaria. O locutor e operador, como está o menino ali do lado, né? Aquele que chamava aquário. Uhum. Tinha um vidro. Isolado, o vidrão, o aquário. O cara fez uma armaria bacana, compenetrada, assim, terminou. Assim, agora, na hora da nossa morte, amém. O cara esqueceu de ligar o microfone lá e falou, vai fazer a Maria bem assim na puta que pariu. Vai rezar bem assim lá. Emendou. Isso aconteceu no estudo da Rádio Central, hein? Tem um amigo radialista, só para enterrar daqui essa fase de história do rádio, ele foi trabalhar na Difusora, que é uma emissora católica. É uma emissora católica, pertencia à Fundação Padre Pelágio. E ele estava começando, ele foi fazer o horário, o padre não pôde naquele dia, e ele foi fazer a Ave Maria. Era rezar a Ave Maria. E ele começou a Ave Maria e esqueceu, ele começou Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, etc. Coitado. Esqueceu aí, fazer o quê? Acontece, né? Na rádio acontecia muita coisa. Deu Andrada, obrigado por você ter vindo aqui, aceitado meu convite para conversar um pouco sobre rádio, um pouco sobre sua vida literária, sobre sindicato e dar uma visão daquilo que a gente viveu. É um prazer enorme te receber aqui. Quando você me convidou, eu tive medo. De mim, é? Um Também. Cara feio assim? Também. Mas como estou acostumado com você, eu engoli esse medo. Eu falei, mas o que eu vou falar com o Cassim? Rádio, gente, eu vivi metade da vida da Rádio Central, lá dentro. Ela tem 55 anos, 75, fez 75 anos. Eu trabalhei lá 33, quer dizer, a metade. Dei um pouco de mim lá dentro. Fazia de tudo, camarada. Naquele começo era difícil, não tinha a setorização. Eu fiz auditório, fiz reportagem, fiz noticiário muito tempo. 2 anos eu fazia o repórter, era o repórter Petrobras, depois caiu, passou o repórter BEG. Eu fiz o BEG 2 anos e meio, repórter BEG. Uma correria, eram 5 edições por dia. Se na rádio 8, 12h54, 18h54, 20h24 e 22 horas. Quer dizer, esse cara está folgado, fala 20 minutos por dia, mas corria 25 horas por dia para chegar ali naqueles horários. Montar aquele noticiário, né? Mas tudo isso eu fiz. Fiz um programa de auditório, lá no SESI, era ali na Avenida Araguaia. Bacana, um programinha do Clube do Cezinho, criança. Acabou isso, né, cara? Auditório não tem mais. Era uma beleza o programa de auditório, bacana. Então eu fiz de tudo, eu acho que eu contribuí. Sem dúvida. Queira ou não queira, eu fiz alguma coisa pela rádio. Mais da metade da minha vida, da vida da rádio, eu estava lá, 33 anos. E deixou uma vida marcada na radiofonia goiana. Não sei se deixei alguma coisa positiva, né? Não, mas deixei. Só de você ter sido marcante na história do rádio em Goiás, das emissoras mais importantes que existiam naquela época, você com essa profissão ter
criado uma família, 3 filhos, você tem uma psicóloga, você tem um publicitário, você tem um filho que é médico, que é coronel, aviador da Força Aérea, aposentado. Não é aviador, não. É médico, coronel médico da Força Aérea Brasileira, da aeronáutica, né? Então, quer dizer, só isso de ter construído essa história, eu acho que é algo meritório. É gratificante, valeu. Entendeu? Tudo. Valeu. Foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito, eu que tenho que agradecer, poxa. Eu não sei porque você se lembrar de mim, lembro em função da nossa amizade, que é muito antes de tudo isso aqui, né? É por isso que eu estou aqui, por causa da amizade que nos une. Não sei se contribuí, se somei, se acrescentei nada, mas se você achar que é válido, muito bom. Use e abuse. Foi bom te ouvir. Muito e bem, você que obrigado. acompanhou a gente aqui, a gente tem que fazer aquele pedido tradicional, né? Por favor, compartilhe, se inscreva no canal, comente, porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo interessante. E até a próxima edição do Pode Tudo. Apoios com o D-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.